Nesta homilia que proferimos, alicerçada na palavra de Deus proclamada, e também podendo trazer o ensinamento da Igreja sobre o sacramento da ordem, sacramento este, do qual diácono Josias daqui a pouco será revestido. Quero, na nossa homilia, iniciar a reflexão mediante a narrativa do Santo Evangelho. O diácono teve a liberdade de escolher entre os textos bíblicos sugeridos, aquele na qual ele vai buscar a identidade para o exercício do ministério sacerdotal na vida da Igreja. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente. Espero, diácono Josias, que o senhor esteja aqui com esta disposição. Não estou aqui forçado. Tanto é que o senhor já apresentou ao bispo diocesano sua carta dizendo da sua liberdade em pedir de próprio punho à Igreja que o ordene presbítero, sendo esta uma inspiração profunda, que a partir de então passa a fazer parte do seu programa e projeto de vida. Então, sua vida agora passa a ter sentido como presbítero. Então, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. O sacerdote é aquele que será chamado a dar a vida, servindo-se à comunidade de fé. E faço isso livremente. Jesus fez na medida maior, a ponto de dar a sua vida na cruz, sua entrega total. E o sacerdote é chamado a uma vida de doação. À medida dessa doação, a exigência dessa doação vai se transcorrer ao longo do exercício da vida sacerdotal, dependendo das necessidades da Igreja, onde se fizer presente o seu serviço e a sua doação. Por isso veio-nos também a primeira leitura do profeta Jeremias, dizendo: o que eu te mandar dizer, dirás. Onde eu te mandar, irás. Deus vai na vida da Igreja, através do bispo diocesano, e mediante as necessidades da Igreja, vai atribuir responsabilidades ao presbítero. Ele vai dizer, na vida da comunidade, a palavra de Deus e a fé da Igreja. Nós dizemos a doutrina. E onde eu te mandar, irás. Então é chamado a ter essa disponibilidade perante os apelos de Deus que vão se manifestar na vida da Igreja. Onde eu te mandar, irás. Sem resistência, sem resmungos, porque você dispôs livremente: eu quero dar a minha vida. Ninguém me obriga, eu a dou livremente. Daqui a pouco o diácono vai se prostrar, para depois ser ordenado presbítero, dizendo o que vai morrer. Vai morrer nele tudo aquilo que é seus interesses e vontades pessoais, para nascer o presbítero, o homem totalmente disponível para o serviço da Igreja, do Evangelho na vida da Igreja. E ainda posso dizer, diácono, que daqui a pouco será presbítero, você não está sendo ordenado para ser administrador paroquial, para ser pároco. A princípio, o senhor está ordenando para ser sacerdote na vida da Igreja, conforme as necessidades da Igreja, podendo servir a Igreja com uso de ordem, podendo servir a Igreja como vigário paroquial, podendo servir a Igreja como administrador paroquial, podendo servir a Igreja como pároco.
depende da necessidade que a igreja local tiver. Porque senão nós entramos num engano hierárquico, achamos que nós somos revestidos de poder e não de serviço. Como se exercer este ou aquele ministério na vida da igreja fosse razão da pessoa estar numa condição superior ou inferior. Aquele que se dispõe a servir com humildade. Dispõe a servir conforme a igreja precisar. Então que o Senhor possa todo ano, no aniversário de ordenação presbiteral, revisitar esses textos. Ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. Quando o fardo se tornar um pouco pesado, pode dizer, eu me dispus. Esse fardo pesado é a minha maneira de doar a vida servir na vida da igreja, me doando todos os dias. Ainda que custe esse fardo, ainda que custe essa exigência, ainda que custe esse esforço. Fazendo visitas pastorais esses dias, pude visitar Santana do Pirapama, e Padre José Ricardo está ali. Fiz com ele a trajetória de visitar as 25 comunidades rurais que servem a paróquia. E ali pude rezar, meditar e pensar muitas coisas na vida da igreja. Qual a razão desse sacerdote estar aqui? Fazendo esse esforço tão grande de entrar no carro, percorrer aí 1h30 mais ou menos só de estrada de chão, com aquele calor imenso, com aquelas dificuldades próprias. E o padre vai independente de quantas pessoas terá naquela comunidade rural. Seja 3, seja 5, seja 50, ele é um homem disponível. Ele vai e chega naquela comunidade, porque foi confiado a ele cuidar daquela paróquia, cuidar dos fiéis naquela paróquia. E ele vai. Onde eu te mandar, irás. Então não sou o presbítero, já não é ele que escolhe. É como Jesus vai dizer a Pedro depois. Quando era jovem, você fazia a sua escolha. Agora outros vão te cingir. Você, Pedro, deu o seu sim para o discipulado. Agora você se entregou. Assuma as exigências da sua entrega. A nossa entrega tem exigências próprias, tem desafios próprios. Mas não estamos sozinhos. A graça de Deus será sempre a nossa força. Vejo nesse texto da segunda leitura, Paulo de maneira tão bonita, recomendando e orientando Timóteo, fortalece-te na graça de Deus. Seja um homem, diácono Josias, daqui a pouco como sacerdote, cuidadoso na espiritualidade. Cuide bem da sua espiritualidade, para que você possa se sentir sempre forte na graça de Cristo. Não esqueça do que Paulo diz no seu apostolado. Quando me sinto fraco é que sou forte. Quando me sinto forte eu sou fraco. Quando eu penso que sou capaz de cumprir o meu apostolado, a minha missão, sem confiar na graça de Deus, estou próximo do meu fracasso. Quando entendo que a minha força para servir na vida da igreja está na oração, está em confiar na graça de Cristo, eu me torno mais forte. Porque o nosso humano é apenas um instrumento frágil, para que Cristo possa servir-se dele, para amar e servir as pessoas. Então, nós oferecemos esse humano com toda a fragilidade e debilidade que ele possa ter, para que a graça de Deus possa agir e manifestar toda a sua força. E Paulo, então, vai dizer também da sua entrega como Jesus: tudo suporto por causa dos eleitos. Tudo suporto na vida da igreja para conduzir na vida de fé os batizados, os que estão no caminho da salvação, para que não desviem desse caminho, para que alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Então, ora nós vamos, e a teologia do sacramento diz, edificar e fazer crescer a igreja. Então, buscar e dar a graça do batismo faz crescer a igreja, né? Mas é preciso edificá-la todos os dias.
É preciso cuidar da vida espiritual da igreja todos os dias. Então, esses textos bíblicos nos trazem esses apelos. Paulo diz: eu estou algemado, mas a palavra não. A palavra, eu sou um instrumento para anunciar a palavra. Eu estou aqui algemado, mas a palavra continua na vida da igreja para ser anunciada. É como se Paulo dissesse para Timóteo: ainda algemado eu continuo anunciando. Se isso me custar a doação da minha vida, a palavra está além. Eu sou um evangelizador na vida da igreja. A palavra pertence à igreja. Os ministros na vida da igreja são instrumento para fazer o anúncio da palavra acontecer. A palavra não está algemada. Por mais que um sacerdote se veja limitado e desmotivado, Paulo, com toda a vontade de evangelizar, algemado, faz todo esforço para continuar o anúncio. Mas nem sempre a amarra do sacerdote, a algema é física. Às vezes nós temos muitos sacerdotes que estão com algemas na sua vida espiritual, na falta de cuidado, no seu desânimo, no seu desinteresse, na sua desmotivação. Às vezes ele não se cuida bem como sacerdote e vai se esvaziando, vai perdendo a alegria de ser sacerdote, porque não zela do que é. Nos tornamos melhor no que somos, cuidando do que somos. Seremos sacerdote tanto melhor, quanto mais cuidarmos do sacerdote que somos. E esse sacerdote que somos precisa de muito cuidado. Precisa de cuidado humano, espiritual, psicológico, intelectual. É um sacerdote em contínuo cuidado de si mesmo. Então isso é muito importante, Josias. Seja um sacerdote que se cuida a partir de hoje, quando irá receber esse sacramento, para que a palavra não fique algemada em você. Às vezes o homem está algemado, mas a palavra não ficará, porque ela é da missão da igreja. E nós estamos na vida da igreja para ser um instrumento, para que a palavra e a fé da igreja seja transmitida. Queremos ser o melhor instrumento para que isso aconteça. E percorrendo, então, essas três referências: eu dou a vida, Paulo diz eu faço tudo, mesmo estando algemado, e a primeira leitura diz: onde irás, onde eu te mandar, irás. E voltando ao texto do Evangelho, Jesus fala que ele é o bom pastor e não o mercenário. Então, diácono Josias, daqui a pouco presbítero, você será chamado a ser na vida da igreja um bom pastor e não um mercenário. Um homem que verdadeiramente se doa. Sempre gosto de usar a expressão, não inverta a frase. Servir-se na vida da igreja com total disponibilidade, ou servir-se da igreja conforme os interesses, é muito diferente. Nós não ordenamos um presbítero para ir servir-se da igreja para os seus interesses. Nós ordenamos um presbítero para que ele, com total disponibilidade, seja um servidor na vida da igreja. Você escolheu configurado para testemunhar o amor e a misericórdia do Pai. Espero que você esteja de fato com esta inspiração interior muito viva, e a hora que se deitar aí para a sua entrega total, que você possa dizer isso com toda a inteireza de quem tem um verdadeiro propósito e tudo fará para viver segundo esse propósito, que se tornou motivador no dia de sua ordenação presbiteral, configurado para testemunhar o amor e a misericórdia do Pai. Sabemos que isso se concretizou plenamente em Jesus. Ele verdadeiramente, a ponto de dizer: Filipe, não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus é o plenamente configurado ao Pai. E o sacerdote chamado também a se configurar. A igreja até usa a expressão conformar-se a Cristo. Configurado no amor e na misericórdia ao Pai. Jesus é o modelo, é a medida.
E Paulo, esses dias, nos falou: o que importa é viver à altura do Evangelho de Cristo, é buscar essa estatura, é buscar essa configuração, é buscar essa conformação. Podemos tomar como exemplo toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento, mistério da encarnação, até a sua volta ao Pai, ou podemos mais diretamente pensar a vida pública de Jesus, como Jesus manifestou às pessoas o amor e a misericórdia do Pai, a maneira como ele aproximou das pessoas, a maneira como ele tratou as pessoas, o ensinamento que ele deu, as curas que ele realizou, o ensinamento do perdão que ele transmitiu, a sensibilidade e o cuidado com as pessoas caídas e feridas. Jesus é esta medida. O que o sacerdote é chamado a fazer? Repetir o agir de Jesus. Um agir de Jesus que anuncia o reino, alimenta nas pessoas a esperança, de viver à altura do reino, por mais que o nosso mundo tenha seus descaminhos, mas o reino de Deus é sempre uma garantia de que nossa vida tem um sentido maior do que viver nas alienações do mundo. Então nós somos mensageiros deste reino, não vivemos à altura das alienações do mundo, mas o Evangelho é uma proposta de vida mais plena, já aqui e no sentido de plenitude escatológica. Depois Jesus aproxima das pessoas amorosamente, usou do bom samaritano para dizer: não desvie de um caído. Um sacerdote não pode desviar de uma pessoa caída, um sacerdote não pode desviar de uma pessoa em dificuldade. Não desvie dos caídos. Jesus viu a pessoas atormentadas e expulsou o demônio. Não distancie de quem está vivendo suas perturbações, elas precisam da bênção, da graça que vem do sacerdote, que muitas vezes vai lhe dar tanto conforto. Tem muitas pessoas feridas entre nós no corpo e na alma, que esperam um sacerdote atencioso e próximo, para que possa oferecer-lhes algum alívio. Então seja esse sacerdote, esse bom pastor que está aqui no Evangelho. O bom pastor dá a vida, ele tem proximidade. Eu as conheço e elas me conhecem, como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Jesus fala de duas intimidades, dele com o Pai e dele com as ovelhas, do pastor com as ovelhas. Que o senhor diácono Josias, daqui a pouco presbítero, possa construir essas duas intimidades, crescer na intimidade com o Pai, como Jesus diz: o Pai me conhece e eu o conheço. Que o senhor possa crescer na intimidade com os fiéis na comunidade de fé, dizendo: a comunidade de fé me conhece e eu os conheço. Nós temos uma relação de proximidade, nós temos uma relação de cuidado. Isso é fundamental no sacerdote. Termino dizendo de dois momentos que marcam o ano em que o senhor será ordenado presbítero. O ano vocacional. Vocação é graça e missão. Então, eu estarei do seu lado, garantiu Deus ao profeta. Então Deus nos chama para uma missão e nos dá a graça. E o Salmo falou: pousai a mão por sobre o vosso protegido, ou o vosso escolhido. Então Deus não nos falta, com a sua graça, com a sua proteção. Então, graça. Quando Deus nos chama para uma missão, seja ela qual for, como o anjo anunciou a Maria, encontrastes graça. Você recebeu um chamado de Deus, ofereça o seu humano, e receberá uma graça à altura das exigências desta missão. Então, vocação é sempre graça e missão. Deus que chama e nos pede um serviço na vida da igreja. No seu caso, será o serviço do sacerdócio ministerial. Que você possa oferecê-lo na vida da comunidade com toda a sua inteireza, naquela certeza: quem fizer se apegar à sua vida vai perdê-la, mas quem fizer pouco caso da sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai ganhá-la. Ofereça por inteiro, sem reserva e sem restrições, sem comodidades. E estamos no sínodo, que inclusive está transcorrendo a partir do dia de ontem, e vai até o final desse mês, um sínodo sobre sinodalidade, para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão.
Então, o Papa Francisco tem nos ajudado muito a fazer um caminho de conversão na vida da igreja. Um caminho de profunda conversão, em várias perspectivas. Aqui, sobretudo, eu acentuo no sínodo a conversão para a comunhão. Não podemos ser uma igreja dividida, uma igreja que não faz o mesmo caminho, seja o sacerdote com a comunidade, seja as comunidades que formam a paróquia, seja as paróquias que formam a diocese, seja as dioceses unidas ao Papa, seja os leigos com os sacerdotes, sejam os sacerdotes entre si. Chega de divisão na vida da igreja. Chega de pedra de moinho. Quantas pedras de moinho nós merecemos quando se trata do escândalo da divisão? Quantos grupos que vivem mais de oposição e de resistência, mais andando na direção contrária de uma igreja unida, do que contribuindo para uma igreja que testemunha a sua comunhão. Isso é fraqueza humana demais. Precisamos rezar mais e melhorar muito. Nós damos muitos escândalos de divisão, de desunião, de brigas, de picuinhas, de miudeza, de fofoca, coisas que já deveriam ter superado na vida da igreja, e vai nos fragilizando, vai enfraquecendo nossas relações, vai dificultando a união e a comunhão na vida da igreja. Uma igreja sinodal é uma igreja que trabalha para fazer o mesmo caminho em espírito de unidade e comunhão, em sentido amplo. A partir do bispo, na pessoa dele, a união e a comunhão visível da vida da igreja. E isso perpassando pelo presbitério, pelo clero e se estendendo a toda a vida da diocese. São caminhos desafiadores para nós. E o Senhor está contribuindo conosco na proposta do sínodo. Vai nos ajudar a implantar na vida da nossa igreja diocesana as contribuições desse sínodo. Depois, comunhão, participação e missão. Então vamos aprender a fazer o caminho da comunhão. Vamos aprender a valorizar todos os ministérios na forma de participação. Vamos ser uma igreja em estado de missão. Devemos cuidar bem de quem já frequenta a igreja, mas não esqueçamos que muitos estão afastados do caminho da fé. Precisamos ser uma igreja em missão, que caminha na direção, uma igreja em saída. Então, comunhão, participação e missão. Nesse espírito sinodal, diácono, daqui a pouco presbítero, será muito importante, se nós tivermos que errar, que erremos pelo diálogo, não pela arrogância. O nosso povo não tolera mais arrogância na vida da igreja, sobretudo se essa vem de presbíteros. O nosso povo sabe o que esperar e o que não esperar de um presbítero. Então não cabe mais a arrogância. Sejamos mais da tolerância do que da arrogância. E sejamos da humildade. Hoje temos São Benedito, um bonito exemplo na vida da igreja. Um homem que veio de uma família de escravizados, um homem de grande inteligência, de estudos, que quis permanecer religioso e não presbítero. E como religioso chegou a ser superior da ordem, na casa onde estava. Terminado o seu ofício, voltou para os serviços básicos da comunidade. Um homem que pautou sua vida pela verdadeira humildade. Esperamos sacerdotes humildes e capazes de dialogar. Chega de arrogância, chega de soberba. Ninguém é superior a ninguém. Somos todos servidores uns dos outros. Então, diácono, agora caminhamos para daqui a pouco você prostrar-se. Nós vamos invocar em seguida, em seu favor, o Espírito Santo, para que o Espírito Santo o configure como presbítero. Então você vai receber a graça do Espírito Santo e a força do sacramento da ordem, para servir na igreja como presbítero. Para que você possa fazer a sua total entrega para acolher esta graça, acolher o Espírito Santo, acolher a graça sacramental do sacramento da ordem, para que possam se doar por inteiro na vida e missão da igreja. Assim seja.